Shalom. Então nós vamos iniciar o livro de Deuteronômio e lendo na Torá. Eu vou ler com vocês, porque quem não tem para ler em casa a Torá, já lê a parte inicial do livro, antes do primeiro capítulo, tem um comentário aí. São 2 páginas. E eu vou ler aqui, para quem estiver em casa ou quem não tem a Torá, conhecer um pouquinho do histórico. E diz assim: o 5º e último livro do Pentateuco é conhecido em hebraico pelo nome Devarim, que significa palavras, porque começa com El Hadevarim. Estas são as palavras. A Septuaginta o chamou equivocadamente Deuteronômio, segunda lei, ou repetição desta lei, referindo-se, no entanto, somente ao 5º livro de Moisés, e inspirando-se no capítulo 17, versículo 18, em que se faz referência a uma cópia desta lei, que o rei de Israel levava consigo para ler durante toda a sua vida. Todavia, o que o rei de Israel tinha eram 2 cópias da Torá completas, ou seja, de todo o Pentateuco, a que levava consigo, e outra, que guardava em seus arquivos de acordo com o versículo acima mencionado. Do ponto de vista legal, moral e religioso, o Deuteronômio é considerado por muitos teólogos como o livro mais importante de todo o Pentateuco. Por seu profundo sentido humano, pode comparar-se com a melhor produção profética. O livro divide-se em 4 partes, das quais a primeira e a última formam o marco do Deuteronômio, restando a segunda e a terceira partes como seu núcleo fundamental. O conteúdo é quase que exclusivamente legislativo e está apresentado em forma de discursos. A primeira parte, com o primeiro discurso, inclui os capítulos de 1 a 4 até o verso 43. Depois do prólogo, capítulo 1, verso 15, que indica o lugar e o período, além do Jordão, na terra de Moabe, no primeiro dia do 9º mês do ano 40º do Êxodo. Moisés começa a falar resumindo os acontecimentos desde a partida de Horebe, Sinai, até as conquistas além do Jordão. Capítulo 1, versículo 6, até capítulo 3, verso 29. E incitando os Bnei Israel a escutar e observar a lei divina, que exporá nos capítulos seguintes. Assim termina a primeira parte, que pode ser chamada de introdução. A segunda parte e o segundo discurso entramos já propriamente na matéria. Esta parte inclui os capítulos 4, verso 44 a 26. Aliás, capítulo 4, 44 a 26. Começa com a exposição dos princípios fundamentais, como o Decálogo. 4, 44, 5, 33. O culto ao único e verdadeiro Deus. 6. A guerra aos cultos idólatras, etc. 7, 11. Imediatamente encontramos a promulgação de leis especiais relacionadas com religião e o culto. 12, 16, versículo 17. Aqui é 12, do capítulo 12 ao 16, versículo 7. Com o direito civil e constitucional. 16, versos 18 e 20, capítulo 21, verso 19. E com as relações familiares e particulares, capítulo 16, 10, capítulo 26, 19. Assim encerra-se a segunda parte. A terceira, com o terceiro e o quarto discursos, inclui os capítulos 27 a 30. No terceiro discurso, do 17 ao 28, versículo 68, Moisés fala novamente da promulgação e da sanção da lei, enquanto do quarto consta a renovação do pacto, diversos relatos históricos, ameaças aos traidores, promessas de misericórdia
escolha entre a vida e a morte, etc. 28, verso 69 e capítulo 30, verso 20. A quarta parte ou conclusão está constituída por um apêndice narrativo e poético e inclui os capítulos 31 e 34. Nela se relatam os últimos atos de Moisés, a eleição de Josué, a leitura periódica da lei, o cântico de Moisés, suas últimas exortações, sua subida ao monte Nebo, a bênção às tribos, sua saudação à terra prometida, sua morte e desaparecimento. Assim, com o desejo de Moisés, o maior dos profetas, encerra-se o Deuteronômio e com ele o Pentateuco. A segunda parte do comentário, antes de entrar no livro, na Torá, livro capa azul, diz assim: quanto à forma literária, não é nem narrativa nem legislativa, mas sim uma forma oratorial, que dá tom e realça tudo que se relata, se aconselha e se ordena. Nas últimas páginas dedicadas à morte de Moisés, o estilo é comovedor e poético. Chega à sua emoção máxima com o cântico mesmo e na saudação que este gênio do povo de Israel apresenta à terra tão ardentemente e na qual não pode entrar, pois é um homem e, como os demais homens, está sujeito a pecados e castigos. O valor deste livro, mais do que literário, é moral. Falando do Deuteronômio, é preciso analisar a profundidade de seu sentido. Desta forma, como justamente muitos disseram, o Deuteronômio e os profetas foram os que salvaram o judaísmo no seu primeiro desterro. Ou melhor, criaram aquele judaísmo que haveria de suportar as provas mais atrozes através dos séculos até os nossos dias. Esta é a concepção religiosa moral que domina todo este livro. Há um só Deus, supremo em poder, firme em seus propósitos, fiel à sua palavra, justo, porém misericordioso. Essência e base de toda religião, de toda moral, é o amor. Amor de Deus ao seu povo e do povo a Deus. Deuteronômio 4, versículo 4. E sobretudo o amor entre os homens, a humanidade e a caridade, que são princípios que devem reinar nas relações dos homens, tanto parentes e concidadãos, como estrangeiros e escravos. E amareis ao peregrino, porque peregrinos fostes na terra do Egito. Deuteronômio capítulo 10, versículo 19. Pode-se dizer ainda que os finais do Deuteronômio são perfeitamente proféticos, pois sua predição e seu fim foram deste modo: Israel deve ser um povo santo e que nele reina a vontade de Deus, e esta santidade deve basear-se no culto, na justiça, na verdadeira adoração do eterno Deus e na igualdade frente aos homens. Tem-se dito que o Deuteronômio tem sua origem na casa sacerdotal. Com a legislação contida neste livro, os sacerdotes alcançam o primeiro plano na história de Israel. O templo ocupa um lugar proeminente no Estado, enquanto que a vida se torna um ritual eclesiástico. Não podemos esquecer que é justamente esta preponderância do templo que o judaísmo deve sua salvação. Se não tivesse sido assim, o judaísmo teria morrido naquele 9 de Av do ano 586 antes da Era Comum, junto com a queda de Jerusalém por Nabucodonosor. Porém, o Deuteronômio, tal como encontramos, pode ser atribuído a Moisés? Relata-se em segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23, que durante algumas obras do templo de Jerusalém, encontrou-se um livro de leis, cuja leitura assombrou o rei e os seus conselheiros. Depois de haver consultado a profetisa Hulda, o rei Josias convocou uma assembleia e o livro foi santificado para o povo como lei do reino. Em seguida,
procedeu-se à aplicação desta lei, tirando do templo toda a quantidade de objetos estranhos, destruindo todos os lugares elevados, desfazendo os altares e levando todos os sacerdotes para Jerusalém. Tal foi a reforma de Josias. A outra página, terminando. Desde antigamente, alguns teólogos opinaram que o livro encontrado não podia ser outro senão Deuteronômio, em que se reflete todo o espírito profético do período. Por outra parte, o idioma e o estilo deste livro, com toda a sua perfeição, fizeram supor que foi composto no 7º século. Também resulta evidente seu parentesco com Jeremias e o autor de Reis, tanto por sua forma retórica como por sua constituição. Baseados nisso, muitos têm sustentado que o Deuteronômio foi escrito na segunda metade do século VII, para provocar uma revolução que efetivamente provocou. Porém, assim, os mesmos críticos não excluíram a probabilidade de uma parte ser original e mais antiga, e que sobre esta se tivesse desenvolvido depois toda a reforma do rei Josias. Em nossa opinião, nenhum dos outros 4 livros do Pentateuco tem a unidade de estilo e de linguagem do Deuteronômio. Por ele, a crença tradicional atribui este livro a Moisés. As hipóteses dos críticos não invalidam esse caráter original. Por esta razão, para o judaísmo fica naturalmente viva a opinião tradicional que atribui o livro a Moisés. O Deuteronômio contém 955 versículos. Então agora a gente começa a leitura propriamente do capítulo 1. Porção semanal, Devarim. Capítulo 1, Deuteronômio. Estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel, do além do Jordão, Ever Hayader, a respeito do deserto, da planície de defronte do Mar Vermelho, entre Parã e entre Tofel, Labã, Hatzerot e de Zaad. Jornada de 11 dias fez Israel desde Horebe pelo caminho do Monte Seir até Cades Barnea. E foi no 40º ano, no 11º mês, ao 1º do mês, que falou Moisés aos filhos de Israel como tudo o que lhes ordenou o Eterno para eles. Depois de ferir a Sihon, quem era Sihon? Aquele gigante, tá? Rei do Emoreu, que habitava em Heshbon, e Og, rei de Bashan, que habitava em Ashtarot, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Começou Moisés a explicar esta lei, dizendo: o Eterno nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos, parti e ide ao monte do Emoreu e a todos os seus lugares vizinhos, da planície, do monte, do vale, do Negueb e da costa do mar, à terra do Cananeu e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Vejam que lhes entreguei a terra. Ide e herdai a terra que jurou o Eterno a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a eles e a sua descendência depois deles. E eu vos falei naquele tempo, dizendo: não poderei sozinho levar-vos. O Eterno, vosso Deus, multiplicou-vos, e eis que sois hoje como uma multidão, como as estrelas dos céus. Olha que interessante, ó, estrelas dos céus. Quando Abraão, ele estava aborrecido, que ele não tinha descendente, que tudo aquilo que o Eterno tinha dado e feito por ele, e pensando que desde que ele começou o trabalho dele voluntário de proclamar, desde a meninice dele, que havia apenas um único Deus, e ele então ganha esse nome de Ivrit, ou seja, aquele que está na contramão, porque ele era o único no meio de uma cidade toda, um lugar todo, um povo todo que adorava vários deuses e aquelas estatuetas, os terafins.
inclusive tendo o próprio pai dele como um construtor, um artífice daqueles deuses. E ele então passou, como vocês viram no Pirkei Avot da outra semana, as 10 provas que ele passou, Abraham. Vocês viram como que ele enfrentou este rei da época, Nimrod. E quando chegou o tempo que ele observou todo aquele trabalho dele, ele percebia que tudo aquilo que ele tinha ia ficar para quem? Então ele fala para Deus que ele não tinha para quem deixar a herança a não ser para o servo dele. E Deus fala para ele olhar para o alto. E diz o que? Olha para o alto, veja as estrelas, assim será a tua descendência. Agora, olha aqui o resultado disso. Então, no verso 8: vejam que lhes entreguei a terra, ide e herdai a terra que jurou o Eterno a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a eles a sua descendência depois deles. Eu vos falei naquele tempo, dizendo: não poderei sozinho levar-vos. O Eterno vosso Deus multiplicou-vos, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas dos céus. Então essas estrelas dos céus é o povo, cumprimento daquela palavra que o Eterno trouxe a Abraão. Abraão viu este povo, viu o cumprimento total disso. Então aqui fica mais uma dica para você, como se fosse continuidade da aula de ontem. A questão é que tudo aquilo que você deve fazer, faça de todo o coração ao Eterno, porque se ele ficasse preso querendo conhecer todas as coisas, ele teria levado uma vida muito difícil, de tristezas e aborrecimentos. E no entanto, a prova viva dele fez com que o cumprimento do Eterno se desse. E aqui tem a prova que esse povo é a descendência dele. E descendência, para vocês lembrarem, juntando a história, é que, segundo o livro do Haim Luzzatto, que a gente tem aprendido de terça-feira, o Abraham é aquele que sobressaiu em tudo, e ele ganhou aquele direito de permanecer como geração de árvore, ou seja, a qualidade com que ele conseguiu, nenhum povo na terra, desde Adão, ninguém havia conseguido. Por isso fez com que ele fosse diferente de todos os demais. É por isso que a geração dele é o povo escolhido. Então não é simplesmente que Deus escolheu qualquer um porque ele quis. Deus escolheu porque, de fato, aquele que tinha que ser escolhido era a nação que vinha de Abraão, porque ela traz as qualidades de seu pai. Portanto, eles têm Abraão como pai, correto? As demais nações, por si só, elas já estão num grau de inferioridade. Não inferioridade porque Deus pegou uma e falou as outras são inferiores. Não, Deus é justo, conforme vocês leram no livro O Caminho dos Justos. Então o próprio Abraham, ele colocou um nível alto, e Israel, portanto, que é gerado dele, está neste nível alto. Por isso só já cai por terra a tese do Novo Testamento, que diz que a igreja criada no Novo Testamento substitui Israel. Não tem como, porque essa igreja criada foi criada por Roma, e esta igreja criada jamais poderia substituir aquilo que Abraão fez, porque ele ficou num patamar que depois da geração de Adão ninguém conseguiu atingir aquele patamar. Não tinha como esta igreja substituir Israel. E no próprio livro de Deuteronômio vai estar escrito mais lá no final que o pacto que Deus faz com este povo é irreversível. Deus não iria voltar atrás. Então o Novo Testamento não pode atribuir uma palavra que quebra a palavra de Deus.
Tá? E se aceita-se que o Novo Testamento é escrito pelo Espírito de Deus, como que o Espírito de Deus ia quebrar a palavra de Deus? Não tem como. Agora eu vou continuar a leitura aqui. O Eterno vosso Deus multiplicou-vos, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas dos céus. O Eterno Deus de vossos pais acrescente sobre vós 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como falou a vós. Como suportarei sozinho o trabalho que me dais, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os porei por vossos cabeças. E respondeste-me e disseste-me: boa é a coisa que falaste para fazer. E tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e os pus por cabeças sobre vós, capitães de milhares, capitães de centos, capitães de 50, capitães de 10, e guardas nomeei para vossas tribos, e ordenei a vossos juízes naquele tempo, dizendo: ouve a causa entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o seu litigante. Não conheçais faces no juízo. Ao pequeno como ao grande, do mesmo modo ouvireis. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Deus. E a causa que for difícil para vós, atrareis a mim e ouvirei. E vos ordenei naquele tempo todas as coisas que deveríeis fazer. E partimos de Horebe e andamos por todo aquele deserto grande e temível que vistes, no caminho do monte do Emoreu, como nos ordenou o Eterno nosso Deus, e viemos até Cades Barnea. E eu vos disse: viestes até o monte do Emoreu, que o Eterno nosso Deus nos está dando. Olha, deu o Eterno teu Deus diante de ti a terra. Sobe e herda, como falou o Eterno Deus de teus pais, a ti. Não temas e não te aquebrantes. E chegastes a mim, todos vós, e dissestes: enviemos homens diante de nós, e que nos espiem a terra e nos informem o seu idioma, o caminho pelo qual subiremos e as cidades das quais entraremos. E agradou aos meus olhos esta coisa, e tomei dentre vós 12 homens, um homem de cada tribo. Dirigiram-se, subiram ao monte, vieram até o rio de Escol e espiaram a terra. E tomaram em sua mão do fruto da terra e o trouxeram a nós, e informaram-nos o seu idioma e disseram: boa é a terra que o Eterno nosso Deus nos está dando. E não quisestes subir, e fostes rebeldes à ordem do Eterno vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porque o Eterno nos odiou, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos do Emoreu, a fim de destruir-nos. Para onde nós estamos subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse nosso coração, dizendo: o povo é maior e mais forte do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também filhos de gigantes vimos ali. E eu vos disse: não vos quebranteis, não tenhais medo deles. O Eterno vosso Deus, que anda diante de vós, Ele mesmo lutará por vós, como tudo o que fez por vós no Egito, perante os vossos olhos. No deserto, onde vistes como os levou o Eterno vosso Deus, como o homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até vossa vinda a este lugar. E nem por isso acreditais no Eterno vosso Deus. Vamos dar uma paradinha aqui, porque eu já tinha falado bastante coisa ontem, até citei este pedaço. Moisés está falando para este povo: vocês não acreditaram, vocês fizeram tal coisa, vocês tal. Este povo é o povo que fez estas coisas? Não.
Por que não? Quem fez estas coisas foram os pais destes. Porque quando essas coisas aconteceram, eles eram, no mínimo, crianças recém-nascidas ou crianças pequenas. Portanto, aqui, para fazer um cálculo redondo, a pessoa aqui, no mínimo, tinha que ter 40 anos, porque se ela nasceu nesse tempo, eles ficaram 40 anos, então elas tinham de ter aqui 39 anos, só para você ter uma noção de tempo redondo. Teria mais velhos? Sim. Se a pessoa tinha 10 anos, então agora está com 50, tá? A questão é, por que aconteceu essas coisas? A própria palavra aqui já explica, e principalmente este último ato foi que, como nós lemos na introdução, este último ato poderia ter feito a destruição do povo, porque em 9 de Av foi realmente o dia que estas coisas aconteceram, quando eles voltaram e começaram a dizer ao povo que aquela terra era uma terra boa, mas que eles jamais iriam conseguir ter vitória, porque ali estavam os filhos de gigantes. Pois bem, juntando com o que eu expliquei ontem para vocês, qual é o cuidado de Moisés? Ontem a gente falou bastante sobre as camadas da nossa personalidade, as coisas que vão ficando e vai determinando depois o quanto e o como você não consegue acreditar nas coisas que você esteja lendo, as coisas que você esteja vendo, e você não consegue nem acreditar nos seus atos, ainda que você diz que é baseado naquilo que Deus está mandando fazer. Qual é esse cuidado desta mãe que gera filhos? Quem que é esta mãe que gera filhos? É Moisés. Imaginem o carinho, o cuidado. Por um lado, a grande decepção, talvez por ele, porque talvez ele pudesse se julgar que ele falhou, fracassou. Por outro lado, o Eterno diz a ele que de maneira alguma ele tinha fracassado. Nesta existência dele diante desse povo, a forma como ele foi até torturado pelo povo, ele sempre se prendeu a Deus. E mesmo quando aquele povo desejou até matá-lo, ele não saiu se defendendo, ele não foi lutar, ele não chamou ninguém para o braço, ele não usou do conhecimento dele para fazer o encantamento via nome de Deus para matar qualquer que seja. Ou seja, ele estava reconstruindo a personalidade dele, porque como nós vimos ontem, como foi que ele fugiu do Egito? Quando ele usa o nome de Deus, as pessoas acham que ele matou aquele homem lutando. Ele não matou aquele homem lutando, Moisés. Ele matou aquele homem simplesmente pronunciando um dos nomes de Deus, fazendo a permutação do nome divino. E ele então deu a ordem simplesmente através do nome, e aquele homem morreu. E é por isso que ele teve que fugir, tá? Agora, nessa situação toda que ele passa, ele nunca fez uso destas coisas para poder fazer alguma coisa diante dos olhos das pessoas. Ele não se defendeu, ele não fez nada disso. Então, assim, ele próprio foi dando exemplo real, tá? E como é dito, e a psicologia atualmente, ela diz, não adianta você querer dar ordem para o teu filho e falar, você tem que fazer assim, porque se você fala para ele fazer tal coisa, e ele não vê aquele exemplo na tua vida, ele não vai acreditar. Ele pode até fazer, mas dentro dele não tem aquele ensino. E quando você não fala nada para o teu filho, mas ele que te observa e as pessoas que te observam, ele vai acreditar, ele vai fazer, porque ele está vendo o exemplo.
E o Eterno tem chamado o povo dele não para ficar falando com a boca as pessoas, porque, como já é sabido, falar até papagaio fala. Então Deus tem chamado pessoas para que deem exemplos. E a religião no mundo, ela é falida, porque a liderança e quem compõe essa classe institucional de religiosidade, eles falam com a boca, mas eles não são exemplo, tá? E isso daí nós já estamos cansados de ver exemplo. E uma das formas que fez com que a gente deixasse e chegasse até o judaísmo foi justamente o fracasso da religião. A forma como a gente vê que a pregação dentro daquelas igrejas pelas quais você passou, pertenceu, ela não era condizente com a própria palavra pregada. O comportamento e a ação das pessoas eram bem diferentes. Tudo isso vai fazendo com que você comece a pensar que como que pode uma coisa ser de uma forma e as escrituras dizerem outra forma. Como se você começa a desconfiar, tem coisa errada. E conforme você foi buscando, você chegou à verdadeira Torá. Através de quê? De exemplos. Exemplos das pessoas que foram antes de mim e de você. E a preocupação de Moisés aqui é que esta geração, então você começa a pegar, esta é a segunda geração. Ele não queria que a segunda geração fosse capaz de cair. A ideia dele era colocar essas pessoas diariamente, e isto foi por 36 dias, todo aquele povo, até as crianças tinham que comparecer diante dele nesses últimos 36 dias e ficaram ali o dia inteiro ouvindo o discurso dele. Ele recontou toda a história, desde quando ele foi chamado, a saída do Egito, os milagres, como eles pararam em cada lugar, o que Deus fez, quais foram os seus pecados. Ele queria que essas pessoas ouvissem diretamente da boca dele, porque, como diz no popular até os tempos de hoje, é que quem conta aumenta um ponto. E aqueles que ali estavam ouvindo, muitos não eram nascidos. Então, eles iriam ouvir uma história, e o que fosse falar da história poderia ser algo que estivesse aumentando um ponto, tá? Deus teve o cuidado, se você tiver preocupação em querer estabelecer uma linha contínua de informações, desde Adão até esse momento, tudo que aconteceu sempre foi passando de boca a boca com quem viveu a história, não foi de ouvir falar, tá? Então significa o quê? Que não foi o povo que ouviu. Moisés está contando para o povo a respeito da própria história deles, porque eles são filhos destes pais, e eles começam a ficar cientes, porque justamente aqui nesse pedaço onde nós paramos, foi quando se deu o cisma, se deu ali o racha, quando eles voltam daquela terra que eles foram espiar. Primeiro que Deus disse que por ele, Deus, não precisava enviar ninguém a espiar aquela terra, porque Deus sabia muito bem o que ele tinha falado e aquilo que ele havia prometido. Ele não precisava que pessoas fossem provar se aquilo que ele falou era verdade e iria se cumprir. Se nós tomássemos o exemplo dessa história do povo, nós seríamos com certeza pessoas melhores e num grau de espiritualidade muito mais alto, porque infelizmente nós somos assim e geramos pessoas, tá? Se você recebe pessoas naquele lá e vai chegando outras pessoas, você vai reproduzindo essa história doentia que cada um é. Então as pessoas já vêm com este aspecto doentio, porque elas querem provar aquilo que Deus falou. E deveria ser algo, pelo que a gente vê pela Torá, que aquilo que Deus fala está falado e vai se cumprir. E a gente deveria crer realmente, sem pôr dúvida. Então aqui é uma prova. Moisés está falando para eles que
Aquele povo todo morreu, ficou determinado. Quando foi isso? Quando eles tiveram que andar mais 38 anos pelo deserto, e nesse período de 38 anos, mais 2 que tinha passado, 40 anos. Então, nesse período de 40 anos, os pais destes que agora estão ouvindo, morreram todos. Para quê? Porque eles acreditaram que os gigantes eram mais poderosos, que as cidades amuralhadas eram mais poderosas, e que a promessa que Deus deu a eles, que eles entrariam na terra, não iria se cumprir, tá? Essas pessoas, elas não poderiam correr o risco de ouvir o histórico de que seus pais passaram por aquela história e transmitir a eles esse dado, embora você sabe que muitas coisas que é da personalidade é passado de pai para filho. E aqui a preocupação é cortar essa repassagem de verdades, entre aspas, né? Que são verdades por um lado, mas que são mentiras por outro lado. Verdade que Deus mandou que eles entrassem na terra e possuíssem a terra. Mentira é o comportamento que eles tiveram em dizer que eles jamais iriam vencer aqueles gigantes e as cidades amuralhadas. Então esta geração, elas deveriam crescer com uma mentalidade de guerreiro, porque para entrar naquela terra, eles precisavam lutar, e lutar literalmente é pegar em armas e guerrear contra aqueles exércitos, aquelas cidades fortificadas. Como nós vimos ontem, a geração que acabou morrendo é aquela que passa pelo Mar Vermelho, é aquela que já tinha sido subjugada no Egito, e elas já vinham com o psicológico abalado. Como que eles iriam ter força para poder lutar, guerrear, sendo que havia muito forte dentro deles, já chegando a estar impregnado em tudo quanto é lugarzinho dentro do emocional deles, que eles eram escravos, que eles não iriam conseguir, porque eles foram massacrados. Pode perceber, se não você ou pessoas que você conheça, quando durante muito tempo foi dito à pessoa que ela é fraca, hoje para ela se mostrar forte diante de Deus é muito complicado, é com muita luta. Então é um trabalho contínuo, e o que Moisés está querendo com este povo é uma preocupação. Ele sabia, daqui 36 dias eu vou morrer. Como vai ficar esse povo? Será que a geração dos pais deles que morreram não vai voltar e eles não serão tendenciosos a ficar com a origem daquelas histórias? Então ele pensou que eu mesmo vou falar com a minha boca, contando a história. Por quê? Porque Moisés era sobrevivente, tá? Por que as pessoas na parte de documentário, sempre que, vamos dar um exemplo aí, aquele famoso filme do navio que afundou, Titanic, né? Aquela moça que sobreviveu ao naufrágio, não fizeram um documentário mostrando aquela velhinha, que era ela, que no filme foi apaixonada lá pelo Leonardo DiCaprio. Aquela senhora foi mostrada no documentário, ela já velhinha, e ela contando os fatos que o filme narrou. E, inclusive, se não me falha a memória, ela foi ver a filmagem, aquelas coisas todas, ela entrou e ela ficou emocionada. Por quê? Porque estava igualzinho. Então ela começou a contar como foram as coisas. É diferente quando um filme relata algo que está escrito na história, e quando uma pessoa entra lá e vê a cena. O quadro do Luciano Huck, que ele tem um programa na Globo, que não sei se tem ainda, mas é um quadro que ele chama uma personalidade lá, e ele refaz a história como surpresa. Como chama esse quadro? Volta ao Passado.
tá? Eu vi aí, não sei se foi sábado agora ou anterior, o Chitãozinho e Chororó. Quando basta, eles entraram, quando eles entram, eles estão dentro da casinha que foi montada. Como que eles montaram aquilo? Eles vão atrás de parentes vivos que viveram no mesmo lugar, que foram dando a dica. Conforme eles vão contando, os profissionais vão montando, formando um desenho, criando e recriando todo aquele cenário. Quando a pessoa entra ali, ela volta ao passado, tá? Essas coisas na mente é assim que funciona. Você ouve uma música que lá no passado foi a primeira música que a mocinha dançou com o homem e foi beijada. Ela nunca mais esquece disso. Hoje, com 80 anos, se ela ouvir aquela música, o que ela vai lembrar? A música está passando hoje, em 2017, mas ela lembra lá naquele dia de 1920, quando ela dançou naquele lugar, quando pegou a mão, quando foi beijada, ela fica até arrepiada de novo. Entendeu? Por quê? Faz isso. A mente está assim. Você passa na rua. Quem nunca foi marcado por um perfume? Isso também é famoso. Aí você passa na rua, de repente, né? Quando você passa, faz aquele vento, né? Um passando pelo outro. De repente, vem aquele ar, aquele perfume daquela mulher ou daquele homem que você foi apaixonado. Por exemplo, se um pai faleceu e ele tinha um perfume característico, depois de alguns anos o filho passa na rua e de repente bateu aquele cheiro que era o perfume do pai. Ele não está pensando no pai, mas na hora que vem aquele cheiro, o que a mente faz? Traz o pai de volta. Então essas coisas todas, a gente nunca está somente no presente. Se você acha que você só vive o presente, é um engano seu. Você está aqui existente no presente, mas o passado é muito fácil você retornar a ele. As pessoas acham, como diz, que o melhor remédio é o tempo, que o tempo faz esquecer tudo. O tempo não faz esquecer nada. A gente simplesmente vai colocando cortinas, vai tampando o passado para você continuar vivendo. Isso é um recurso psíquico, porque se a pessoa não construir esses tampões aí, ela não consegue viver. Então, para ela viver, o próprio mecanismo psíquico, ele ajuda a pessoa, para ela continuar a viver. Então ela monta essas tapumes e vai deixando como que o passado ficou lá atrás. O passado não fica lá atrás, está tudo vivo, tá? Então as artimanhas para trazer uma pessoa que tem aparição de fortaleza é fazer com que ela volte ao passado, tá? Uma das coisas, quando pessoas, lá no passado teve um filme feito pela Igreja Batista, de um batista, claro, feito pela Igreja Batista por um batista, e que ele não acreditava que demônios pudessem manifestar num corpo humano, né? Esse filme chama, não lembro o nome dele. E então aquele homem, ele começou a estudar. Então ele, casado, ele e a esposa, ele começa a estudar aqueles assuntos e começa a perceber que realmente demônios podiam ocupar o corpo de uma pessoa. Mas um dia, quando esse amigo ficou endemoniado, então aquele ser começou a falar com ele, porque ele queria expulsar, fazer aquele racha, né? O que este ser maligno, usando a boca daquele amigo dele, estava fazendo? Ele tentou trazer de volta a história do passado. Ou seja, se ele traz a pessoa de volta ao passado, ele enfraquece a pessoa. Entendeu? Se o teu ser, esse lado seu do Yetzer Hará,
consegue reviver hoje aquela fraqueza que você tinha no passado, então aquela fortaleza que você acha que tinha, ela volta, aquela derrocada que você tinha, ela volta tudo agora. Você deixa de ser forte e volta a ser fraco. Então essas coisas todas a gente tem que prestar atenção. A gente tem que crer naquilo que o Eterno tem falado. Se o Eterno tem te dito, eu transformei a tua vida, então você tem que ficar com esta palavra. Se Ele disse que vai fazer tal coisa, você tem que crer nisso. Assim como foi dito, nós lemos hoje aqui, foi dito para Abraão: Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar, na areia na praia. Então agora, quando Moisés olha e vê as estrelas e fala que Deus multiplicou eles como as estrelas dos céus, como que está fazendo essa ligação? Remontando uma imagem da história, fazendo com que a cabeça deles voltem lá na época do antepassado deles, que é o pai deles, Abraão Avino, e fazendo com que aquilo que ele viveu, a promessa que Deus fez a ele não viu cumprida, porque Abraão morre quando seus netos, Esaú e Jacó, tinham 15 anos de idade. Entendeu? E com 15 anos de idade, quando morre Abraão, teve muita história pela frente. Agora já tinha se passado muito tempo. E Abraão viu, esse povo não viu. Agora, este povo precisava entender que os acontecimentos recentes, que é os erros que ele está tentando falar, a forma que aconteceu nessa trajetória dos 40 anos, ele queria mostrar que essa geração deveria confiar em Deus, para que a história seja diferente. E ao mesmo tempo ele vai pontuando nessa história, que não dá para escrever tudo aqui, tá? Então, quando ele fala das estrelas dos céus nesse sentido, o povo que conhece quem é o antepassado deles vai remontar. Ora, Abraão, nosso pai, recebeu a promessa de Deus e ele creu, e ele teve um filho que Deus disse que ia ter, tá? E vai conhecer a história, sabendo que mesmo antes de ter o Isaac, ele teve Ismael. E que depois esse povo multiplicou, que deu origem a eles naquele deserto. Então eles são provas vivas de um passado quando alguém creu em Deus. E fica a mensagem: se você crer também no Eterno, você não vai cometer os mesmos erros. Uma das coisas que vocês aprenderam ainda como cristão foi que os erros e pecados de pessoas que estão na Bíblia é para você observar, estão ali para que você não caia no mesmo erro, por isso que estão ali. E desta forma está sendo declarado para eles que o comportamento deles deve ser diferenciado. Ele quer, assim como a mãe que gerou o filho, nasceu o filho, e quando começa a educar, ele começa a perceber uma coisa é quando a criança está sendo gerada na barriga dela. Aí ela pensa: o meu filho, se nascer menino, vai ser assim, 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 eu vou agir dessa forma, eu vou fazer desse jeito. Se for menina, eu vou fazer assim, assim, ela vai ser desse jeito. E tem toda uma construção. Aí nasce a criança, seja menino ou menina. Qual a dificuldade que essa mãe vai ter? Uma coisa era ela achar que iria fazer a criança de uma forma. De repente a criança, crescendo, começa a agir num padrão de comportamento, aí a mãe já desanima. Aí ela começa a achar, primeira coisa, uma das coisas pior para uma mãe é não poder amamentar. Porque uma das coisas que liga a criança à mãe é a amamentação. E a orientação é: a criança deve estar peladinha, sem roupa, na hora de amamentar. E a mãe deve estar também com a parte de cima sem roupa nenhuma. Para quê? Para ser pele com pele.
Para que a criança, ela volte a lembrar com frequência do tempo que ela estava dentro da barriga da mamãe, protegida por aquela bolsa. Ali ela era alimentada, não faltava nada, ela tinha tudo, ela era um com a mãe. E agora, conforme a criança vai mamando, ela vai tendo esse desprendimento, ela vai aprendendo que ela não é um com a mãe, que ela é um ser diferenciado da mãe. Então passa um conflito nos dois, nas duas pessoas. E de repente a mãe não tem como alimentar a criança, ou seja, tudo aquilo que ela sonhou pode cair por terra agora. Numa única tacada pode cair por terra aquilo que ela alimentou todinho. Quando meu filho nascer eu vou fazer assim, 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 assim. Pronto, não pode amamentar, ela já pensa, eu sou um fracasso como mãe. Ora, na hora que ela acha que é um fracasso, tudo aquilo que era o plano dela para construir com a criança, já era. Aí as crianças, que é movido pelo Yetzer Hará, numa primeira oportunidade dá um tapa na cara da mãe ou do pai. Pronto, aí dependendo do tipo de mãe, ela começa a perceber, quem sou eu? Não consigo controlar nenhum bichinho pequenininho desse. Então tá vendo como as coisas mexem com o profundo eu e aquelas camadas de personalidade que a gente comentou ontem? Como esse passado que você acha que saiu da tua vida, ele não saiu. Como que você deve ter uma transformação com a sua mente para você realmente ter um posicionamento diferente. Vocês vieram de igreja evangélica. Se vocês não esquecerem do jeito que você foi ensinado e formou a tua cabeça como igreja evangélica, você não vai entender o Deus único do judaísmo. Você sempre vai ter dificuldade, porque você não vai atingir o nível de entendimento, porque você não está por inteiro. E não existe um judaísmo cristianizado. Ou é judaísmo ou é cristianismo. Juntar os dois não dá. É como água e óleo. Se você não aprender isso, então você está com dois pensamentos. E uma das palavras bíblicas é que você não pode andar entre dois pensamentos. Também é dito que marido e mulher, se não estiverem em concordância, também não conseguem andar juntos. Você coloca dois bois para poder puxar o jugo, se eles não estão juntos ali, em acordo, não vai ter como trabalhar, porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro lado, não tem serviço. Isso aí o pessoal da roça pode te dar aula sobre essas coisas. Não adianta, se um lado teu pende para o cristianismo e o teu outro lado quer pender para o judaísmo, você não vai conseguir. Então você tem que se atentar que você teve um histórico do teu passado. Um histórico que você vai apagar porque não prestou? Não. Porque graças a esse histórico você chegou até aqui. Então nós temos que valorizar as pessoas que nos ensinaram. Se nós chegamos até aqui, é porque nós passamos por igrejas boas. Porque se tivéssemos começado a nossa vida, que Deus me perdoe, numa igreja, não vou nem citar o nome, mas naquele tipo de igreja que só coloca o dinheiro em primeiro lugar, você não chegaria onde nós chegamos no judaísmo hoje. Porque nós nem teríamos um conhecimento de Deus. Tá? Mas como você veio de igrejas boas, que te ensinaram a viver com Deus, ainda que não era uma forma correta via Torá, mas Deus considera todas as coisas. E Ele considerou esse tempo porque Ele vê aquilo que está dentro do teu coração. Então a gente foi recebendo ensino, bons ensinos. Então quer dizer, houve igrejas boas por onde você passou? Sim. Te ensinaram coisas boas? Te ensinaram. Te ensinaram partes da Bíblia de forma correta? Te ensinaram. E as outras coisas erradas? As outras coisas erradas, graças a Deus, elas não tiveram tanta influência, porque não foi suficiente para nos manter lá. As coisas boas
por menores que tenham sido, foi suficiente para fazer com que a gente rompesse essa separação de história. Agora que você sabe disso, você tem que tomar uma decisão de limpar o teu ser para os ensinos que você teve no passado, que ele serviu para trazer você até aqui. Agora, queira aprender a forma do judaísmo para você crescer, senão você não vai ter crescimento, tá? Um outro exemplo, eu fiz colégio agrícola. Então, a gente tinha as turmas separadas, cada turma era responsável por um tipo de cultura. Então, na minha época, nós éramos responsáveis por cebola. Aí, preparamos a terra, fizemos aquele estudo que eu comentei ontem, fizemos todo o preparo, fizemos a plantação. A cebola que você compra no mercado aí, aquela bonitona, grandona, ela tem uma coisa muito legal. Ela precisa de cuidado. Cuidado porque se você não passar pelo lugar que você plantou, ela tem tendência a subir um pouco da terra. Ou seja, a cebola, ela cresce dentro da terra, não é fora da terra, lá dentro. Então você tem que passar pela rua, que é o caminho entre as duas plantações, e você vai olhando. A tendência é que ela suba e comece a aparecer aqui um pedaço dela. E o que você tem que fazer? Jogar terra. Se você não faz isso, o sol queima e estraga aquele produto. A mesma coisa, você tem que ficar atento com morango, com um monte de outras coisas. Agora tem outros tipos de cultura que você não precisa ter cuidado nenhum. Você pôs lá, é tudo tranquilo. Parece que ela vai sozinha e faz as coisas. Tá? É como se fôssemos cebolas. Nós crescemos, mas ficamos expostos a coisas desse mundo. E o Eterno, com todo carinho, vai passando lá diariamente e foi colocando terra em cima da gente, para que quando a gente realmente nascesse pronto para frutificar aí novamente, nós teríamos um bom ensino. Então, se Ele te permitiu sair daquele mundo que você conhecia sem religião nenhuma, entrou, ainda que numa igreja evangélica, católica, sei lá, mas o bom comportamento, as boas coisas, você chegou até aqui e daqui passou-se para o judaísmo. Então agora você tem condições de, valorizando a história do passado, tá? Porque aqui nós estamos vivos naquilo que a gente passou. Ninguém precisa contar e mudar a história. Você passou. Agora este povo aqui, não eram eles que passaram, foram a geração de seus pais. Então, nesse sentido, para nós hoje, você passou pela experiência de onde você veio. Agora você está tendo uma experiência de que aquele mesmo Deus, a forma que agiu lá atrás com você e a forma diferenciada que Ele age hoje. Conforme você vai percebendo a diferença e a riqueza desse comportamento, você deve assumir este comportamento judaico e vai deixando de lado aquele comportamento antigo. Entendeu? E assim você vai crescendo. A ideia de Moisés era colocar na cabeça dessas pessoas que eles não somente deveriam ser guerreiros, mas eles eram guerreiros. Era uma geração que Deus preparou para pegar em armas, para guerrear e para conquistar aquela terra. Eles tiveram que entender. Por quê? Eles não foram escravos no Egito. Eles não viram o exército do faraó com aquela toda pompa. Eles não passaram por aqueles erros que os pais passaram. Então, a cabeça deles, por um lado, estava limpa, o coração estava limpo. Precisava de um bom exemplo, de uma boa palavra. E quem é que estava ensinando diante deles? Moisés, aquele que viveu no Egito e que viveu no deserto com eles. Então, é um exemplo vivo, tá certo? É assim que tem que ser as coisas. Sempre que tem um exemplo vivo, você dá crédito.
E Moisés queria que esse povo desse crédito a ele. E é por isso que ele toma cuidado. Nesses 36 dias, ele faz esse grande resumo. Ele volta na história todinha e vai contando o passo a passo, para que essas pessoas tivessem a verdade dos fatos e não os supostos acontecimentos. A partir desse ponto, é como se ele dissesse assim: agora, Deus, eu posso morrer em paz, porque a minha missão está completa, e este povo tem condições de caminhar. Quem que preparou Josué? Moisés. Claro que Josué se ajudou buscando o ensinamento, claro, ajudou. Então, você tem, Deus preparou Josué, Josué se ajudou nesse preparo e Moisés o preparou. Então o negócio fechou, ficou bom. Então agora ele pode dizer, ele, Moisés, bom, agora eu pude dar o relato daquela primeira geração, mostrando como de fato as coisas aconteceram. Agora eu estou mostrando essas pessoas. Josué, que vai ficar no meu lugar, eu já deixei ele treinado aqui falando algumas coisas. Esse povo já pode transferir o cuidado, o mesmo amor que eles têm por mim, respeito, eles podem transferir para Josué, porque o Eterno já deu prova que está com ele. Pronto, então agora eu posso descansar em paz. E para terminar, falando como psicólogo, várias vezes que eu fui a um hospital visitar pessoas que estavam doentes, e eu fazia determinadas coisas com elas, que eu favorecia essas pessoas a morrer em paz. Isso não é só eu, qualquer psicólogo faz isso. Então, qual é essa coisa? Você vai visitar uma pessoa que está ali numa doença terminal, então ela fica lutando e sofrendo com aquela doença. Sabe por que ela luta para não morrer? Ela sabe que vai morrer. E sabe por que ela luta? Porque ela fica pensando: nossa, quem vai cuidar do meu filho? O que vai ser de fulano? Imagina se a pessoa tem 3 filhos. Ela pensa assim: bom, fulano já está mais encaminhado, não preciso me preocupar tanto com isso. Mas esse daqui, ele precisa tanto de mim, quem que vai cuidar dele? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Quem que vai dar? Aí quando você chega ali e a pessoa às vezes nem pode falar, como já foi um caso, você conversa com a pessoa e ela vai te dar sinal com os olhos. Aí você começa a falar, às vezes a pessoa está toda entubada, e você começa a perguntar assim, um exemplo: a senhora está preocupada? Aí a pessoa não dá demonstração nenhuma. Tem medo de morrer? Se você tem medo, pisca uma vez, se não, pisca 2 vezes. Aí a pessoa pisca uma vez, está te falando: eu tenho medo. De que você tem medo? Você está com medo que os teus filhos, quem que vai cuidar deles, tal? Aí ela vai no sim ou não, piscando uma vez ou 2 vezes. E assim, conforme você vai entrando e vai fazendo a pessoa também conhecer o estado dela, aquela coisa toda, ela vai relaxando, segurando sua mão, o semblante dela muda. Você sai dali, 2, 3 dias, a pessoa morre. Você matou a pessoa. Não, você só deu um empurrãozinho, que ela precisava, ela já ia morrer. Ela está presa pelo medo, entendeu? Preocupação, medo. Guardadas as proporções, como Moisés sabia que ele ia morrer, ele tomou esses cuidados. Ele queria ter certeza que esse povo teria alguém para cuidar dele. Ele teve a certificação: Josué vai cuidar deles. Ele queria saber que este povo não iria abandonar o Eterno, precisava ter uma formação verdadeira de quem é o Eterno. Então ele fez isso com autoridade, porque ele esteve no Egito, esteve no deserto, e agora está falando a geração que vai guerrear e vai se tornar o povo de Deus. Feito isso, terminou os 36 dias, chegou o tempo dele, ele pôde morrer em paz, deixando essas coisas. E assim é a tua vida, é a minha vida, todos nós. A gente precisa de ter este equilíbrio, para que a gente ande em paz. Podemos encerrar aqui, não somente pelo tempo que já passou, mas porque já cumprimos o objetivo.